E aí, conectados, firmeza? Apertem os cintos. Porque hoje a nossa conexão é pelo mundo do agro, Larissa Caixeta. Isso aí, Matheus. E olha, o nosso conectado de hoje é referência quando o assunto é agronegócio. Além disso, ele é engenheiro agrônomo, especialista em planejamento estratégico e marketing. Ele fez MBA aqui no Unipan, Gestão Estratégica de Cooperativas, e também já foi nosso professor. Pensa que para por aí? Não para por aí não, viu? Tem muito mais que pra tanto, a gente precisa de uma colinha, tamanho currículo desse nosso entrevistado, viu? Ele trabalhou em várias empresas do agro, aqui também na gestão e também na área comercial. Para por aí, Larissa Caixeta? Não, gente, ele é consultor do Sebrae, presidente da ADESP, também inspetor-chefe no CREA, que ele assumiu recentemente. É tanta coisa, gente, que a gente tá ficando até confuso. E ele e tem um principal, ele também ele é colunista de rádio, TV, de internet. É claro que a gente tá falando dele, Bené Romano! Aê! Bem-vindo, Bené! A gente tá muito chique, sabe? Porque a gente ficou aqui, não vamos ler o currículo dele todo, não, vamos falar só um pouquinho. A gente fala um pedacinho, aí ao longo do nosso papo aqui a gente vai descobrindo mais sobre Bené Romano. Estou aqui à disposição pra gente bater um papo bem legal. Bené, seu currículo ele é extenso e claro, por mérito seu. Como que é carregar uma responsabilidade tamanha? Na verdade, Matheus, eu não entendo como carregar a responsabilidade. Não, eu entendo que as coisas foram se sucedendo, né? As coisas foram acontecendo e desde criança eu entendi e fui orientado que para eu ser alguém na vida eu precisaria de estudar. E porque eu não tinha herança, não tinha dinheiro, era uma família simples e que a orientação era sempre pelo estudo. Então hoje eu não acho que o currículo é tão quanto vocês falam, mas dos vários cursos que eu fiz e eu me empenhei muito por entender que isso me levaria em algum lugar. E graças a Deus me trouxe aqui no Conexão Unipan. Pronto! Olha que chique! Realmente a educação transforma demais. A gente está muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado, Larissa. A gente já quer falar a respeito de agro, porque quando a gente pensa em agro, a gente pensa no Bené. E eu quero saber como que o agro entrou na sua vida. Sim. Na verdade, eu desde criança frequentava fazendas, né? Meu avô tinha fazenda, depois meus irmãos mais velhos. Vale a pena dizer aqui, quando eu vou citar mais vezes meus irmãos queridos e irmãs, eu sou o 15º de uma família enorme. Eu sou o caçula de 15 irmãos. Gente. Então eu tenho um irmão de 80 e tantos anos. Então quando eu era criança, eu já tinha irmão adulto, trabalhando e tudo mais, né? Então eu tenho um irmão que é agrônomo, eu tenho irmãos que já tinham fazenda. Então, desde então, naquela época, eu os via trabalhando, lidando ali, e aí um caso interessante, eu fiz o polivalente, que eu tinha 10 anos, e nas matérias que a gente tinha práticas comerciais, práticas industriais, educação para o lar e práticas agrícolas. E as práticas agrícolas me chamaram a atenção. Então foi uma construção de vários contatos, né, com o agro. E aí, como eu disse, esse irmão meu, Paulo Romano, que ocupou posições de destaque no governo, trabalhou com o Alisson Polinelli vários anos. Eu vi aquele movimento, né? Meu pai morreu, eu tinha 9 anos, 10 anos, e ele assumiu a Secretaria-Geral do Ministério junto com o Alisson Polinelli, que foi um ministro de destaque, né, que transformou o Cerrado Mineiro. Então você imagina, aquele menino olhando o irmão ali, tendo sucesso na área, e foi, vamos dizer, uma coisa que me estimulou muito a entrar para o agro. Fiz vestibular, agronomia e economia, não passei na agronomia, passei muito bem na economia na PUC, fiz 1 mês e meio, 2 meses, falei, não, eu vou para agronomia. Fiz depois numa federal e numa particular, não passei na federal, passei na particular, também muito bem colocado. Fiz 6 meses, mas depois estudei mais um pouco para passar numa federal.
e me formei então em Lavras, que é uma das melhores federais. Daí para frente, o agro tomou conta da minha vida, graças a Deus. E por falar em tomar conta da vida dele, você gosta daquela água que só o passarinho não toma, Larissa Caixeta? Amigo, eu estou inspirada pra saber, entendeu? Se ele trouxe uma dose pra gente. Eu quero saber, porque pra gente poder te explicar melhor, o Bené, ele é dono de uma das marcas, de uma das cachaças, enfim, da água que o passarinho não bebe, enfim, como você quiser, entre as 150 mais queridinhas do Brasil. Que chique. Isso foi alguns anos atrás. Eu posso te dizer que Hoje hoje ela já mais. subiu no ranking. Olha É, só. já Cadê? subiu. Cadê? Você trouxe pra gente provar? Não trouxe que a Poli diz que no ambiente de trabalho não é permitido beber. Então Não, mas já tá encerrou sabendo. tudo Você agora. não tá sabendo, Bené. Experimenta aí pra você ver, ó. Experimenta. Prova aí. Saúde! Saúde! É Mas água, conta viu, pra gente? É É só água, tá, água. gente? Só pra explicar. Ainda não está. Ainda. Mas Ainda. vem aí, vem Daqui aí. a pouco. Fico devendo uma boi parido para Conexão Unipan. Vamos Ó, querer. Combinado? Vamos cobrar. Pode cobrar, Fala pode um pouquinho cobrar. dessa empresa familiar pra gente. Sim, o meu irmão, o terceiro irmão, Demóstenes, cujo nome é o mesmo do meu pai, há 30 e tantos anos, ele morava em Belo Horizonte, comprou um pedaço de terra e começou a trabalhar na fazenda, né, mexia na fazenda, e teve por sugestão do ex-ministro Roberto Rodrigues, que é amigo, né, da família, ele morando, inclusive jornalista, morando em BH, executivo de uma grande empresa, né? Ele falou assim, puxa, o que eu vou mexer na fazenda, né? Não tinha tanta experiência. Aí o Roberto Rodrigues falou, olha, plante cana, porque cana é uma cultura diversa, no sentido que você faz cachaça, você faz rapadura, você dá para o gado, você tem mil coisas que você possa utilizá-la. E assim ele o fez. E aí começou então, e a fazenda, ele colocou Fazenda Boi Parido. Então ele começou a cachaça com o nome Cachaça da Fazenda Boi Parido. E aí começou então a produzir a cachaça, ele e a minha cunhada, minha madrinha, ele também meu padrinho de batismo, há 30 e tantos anos atrás. E em 2022, eu trabalhava numa multinacional e saí da empresa e resolvi, né, ele já estava meio cansado, eles já estavam meio cansados, já estava com quase 80 anos, a fim de passar para frente. Então, negociamos, então convidei um sobrinho, o Gabriel, para a gente tocar a Boi Parido. E graças a Deus, então até então era lá em Oliveira, minha terra natal, trouxemos a Boi Parido para Patos de Minas. Então, em 2023, a Boi Parido se tornou Patureba, né? Com CNPJ, produção aqui. E graças a Deus, com um sucesso muito grande, estamos ampliando o mercado. Fizemos um evento agora na sexta-feira passada, Café com Negócio das Patos. Foi um sucesso porque a gente contou a história da Boi Parido. Em maio de 23, tão logo a gente tinha feito o negócio, meu irmão infelizmente nos deixou, foi para um outro espaço, né? Mas veio então a minha cunhada, a minha madrinha, veio nessa homenagem que a gente fez. Então assim, de forma resumida, a Boi Parido é uma história muito linda de amor e que toda a família conviveu com a cachaça, na época que ia envasar, juntava todo mundo. Então, assim, sabe, é uma história muito bonita que transpassa a história da família, né? E com muita honra, com muito zelo, com muita responsabilidade, a gente está dando prosseguimento a esse negócio, que é mais que um negócio, é uma tradição familiar, é uma coisa que a gente... um legado. É um legado que a gente está tocando. E por falar assim, nessa memória afetiva, nessa tradição familiar, tem até livros sobre sua família, não é isso? Conta isso pra mesmo. mim, família Romano. Que história é essa? Eu sei assim, não tem como você contar a história toda, porque Até que 15 vai dar um spoiler. filhos... Até Podemos fazer uma conexão, uma novela chamada Conexão. Podemos. Exatamente. Com várias conexões. Mas eu achei muito legal, né? Ter um livro sobre sua família. É uma família que um pouco diferente
das tradicionais, em que sentido? Quando veio um padre chamado Anielo Romano, há muitos anos, não vou saber precisar, ele veio da Itália, com mais alguns italianos, como vários grupos, né, que fugiram da guerra e vieram então para o Brasil. Aportaram lá no sul de Minas, perto lá num povoado chamado Morro do Ferro, que é no distrito de Oliveira, minha cidade natal. Então veio o Anielo Romano com vários outros italianos. Esse padre se apaixonou por uma jovem que era minha avó, que veio a ser minha avó. Se apaixonaram, tiveram 3 filhos. Largou a batina. Não largou a batina. Não. Eu sabia que ia ter um bafão nessa conexão, eu sabia. Você vai continuar essa história já depois do intervalo, não saia daí. Faturando, vamos faturar, gente. E aí, Bené? Tá no intervalo? Não. Se for pra ele contar, tá. Se for pra ele contar, tá. Tá tudo desligado, Bené. Mas e aí, Bené? Traz o café, gente. Bené, e aí? Foi parido, café, tudo junto. Café com negócio, foi parido. E aí, eles eles continuaram. Ele fazia a missa e tinha um lugar para ela ali na igreja. Era um negócio aberto, todo mundo sabia. Sim. Então eram 2 filhas e um filho. O filho era meu pai. Era legal, meu pai. Gente. Diferente. Só que, num determinado momento, por pressão aí da igreja, ele falou, olha, a igreja, né? Olha, você resolve sua vida. Você vai seguir a vida normal, fora do batistério, né? Do celibato, que não era celibato mais, né? Ou volta para a Itália. E ele voltou para a Itália. E deixou, então, a mãe com os 3 filhos. E isso aí, para o meu pai, era uma carga muito pesada, tanto que ele tinha uma certa revolta contra a igreja católica, né? E tudo mais, né? Gente! Depois, né, de muito tempo, e era um assunto muito velado, não se falava, né? Sabe? Era um negócio... E meu pai, muito inteligente, ele falava com meus irmãos, né? Que eu infelizmente, tive pouca convivência com ele. Nós somos uma família nova, quer dizer, ali era a primeira geração, né? Porque não contava, ele não estava contando com o padre para trás, né? Uhum. Então nós somos uma família nova e nós temos que vencer pelo nosso esforço. Foi quando ele falava, olha, cada um vai ter que se virar, estudar, tanto é que os meus irmãos saíram cedo de casa para estudar. Um fato interessante, meu pai naquela época, muitos anos atrás, ele assinava um jornal que vinha do Rio de Janeiro. Você imagina, um negócio assim... Pra época fora da curva. Fora da curva. E o jornal chegava e ele punha os filhos para ler para ele. Para treinar os filhos, entendeu? E é isso, então, assim, é uma história muito bonita. E aí, para chegar no livro, né? Então, a questão da leitura, da literatura, né, dos estudos, sempre foi muito presente lá na minha família. E quando, então, eu tenho o meu segundo irmão falecido, Olavo Romano, foi presidente da Academia Mineira de Letras, né? E aí, num determinado momento, a gente teve a ideia de escrevermos um livro contando a história, né? Então, assim, cada filho, dos 15 filhos, tem um capítulo, tá? E muito legal que cada um conta, às vezes, um mesmo tema de uma maneira diferente, né? Então, é claro que no meu caso, eu contei as coisas que eu convivi, um pouco diferente dos mais velhos, né? Eles conviveram mais com os nossos pais. Então, no livro tem essas histórias, um capítulo para cada filho. Tem cartas, né, escritas pela minha mãe, pelo meu pai, essas coisas assim. Então, sim, é muito legal que conta essa história que eu digo dessa numerosa e amorosa família, que é a família Romano.
Que E legal. de graças a Deus somos uma família muito unida, apesar de muito grande, que é difícil às vezes, né? Reunir Em todo que mundo. cada um ajuda ao outro, tem uma unidade muito forte e já estamos aí na 4ª geração, né? Minha mãe, se estivesse viva, já teria bisnetos e assim, todo muito legal. É bonita a história. A gente tem que separar uma dose de boi parido e ler o livro. Não, A gente vai lendo e viajando. Já foi parido. Não, eu já quero esse livro pra ontem. Pra gente Na minha já foi mesa, parido. na minha mesa. Bené, essa questão que você falou, né? Principalmente, acho muito interessante essa questão do seu pai pegar o jornal, colocar os filhos pra ler Sim. e ter como base sempre o estudo, né? Pra Sim. vencer na vida, vence por meio da educação, vence por meio do estudo, Sim. né? E isso, talvez, de ler o jornal, dessas práticas de leitura, do incentivo ao estudo, te levou pra esse caminho também de comunicador? Sim, não tenho dúvida disso. Como eu disse, o Demóstenes, né, o Teninho, que era jornalista, meu padrinho, o dono da Boi Parido, né, o fundador, eu morei com ele para fazer o 3º ano lá em BH e cheguei a pensar em fazer jornalismo. Cheguei. Olha, quase que ele era nosso colega. Quase. Ainda dá tempo. Quem sabe. Dá tempo. E juro para vocês que eu já pensei mesmo assim, de estudar mais. Quer dizer, tanto que já estudei muito, já fiz muita coisa, mas às vezes eu penso, sabe, de fazer alguma coisa. Quem sabe, na hora que eu estiver mais velhinho aí, eu volto para a sala de aula, não é? Já é desinibido, tem prática com a câmera, oratória. com a comunicação, e domina todos os assuntos, assim, de uma maneira espetacular. E é bom ouvi-lo falar, né? Você vai Obrigado. contando a história, a gente vai viajando junto. Legal. É justamente isso, a gente para pra ouvir o Bené, a gente não fica naquela coisa maçante, Isso. né, de ouvir o mesmo assunto, não, a gente vai ouvir esse assunto Obrigado. e vai aprender sempre. E por falar em aprender, Bené, você foi nosso professor Sim. aqui no Unipan. O Nipanzinho. No Unipanzinho. Unipanzinho. A Larissa Com colocou... muito orgulho. A Larissa coloca o nome de todo mundo. Aham. Tem os Unipanzinhos. E as Unipanzinhas. Isso, todo mundo Legal, que passa aqui. legal. Com muito orgulho. Como é que foi essa experiência pra você, Bené? Porque você teve irmão jornalista, você é um case. E como que é tudo isso e de repente parar na sala de aula com toda essa bagagem que você tem? Bom, se me permitem, eu Claro. vou voltar um pouquinho no tempo para explicar como é que eu cheguei Bora. a ser Unipanzinho, tá? eu comecei a fazer um MBA em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, com dois amigos, né? E fomos fazer gestão em agronegócio, que até então não se ouvia falar, gestão em agronegócio. Era um curso muito novo. E aí começamos, a gente saía daqui de Patos, eram encontros mistos, né? Tinha uma parte, a gente ficava lá uma semana e depois tinha uma parte à distância, né? Então era dessa maneira. E aí, no primeiro encontro, fomos nós 3. Num segundo encontro, falou, não vou mais não, que não sei o quê. Ele, empresário já, bem-sucedido, resolveu não ir. No terceiro encontro, o companheiro que eu tinha, da mesma forma. Ele já era sócio da empresa. Eu pensei, como sempre na minha vida, falei, cara, seguindo a mentalidade familiar. Falei, cara, esse negócio aqui é pro meu currículo, isso é relacionamento, isso é isso. Ou seja, peguei o carro sozinho e fui até Viçosa para fazer a última etapa e para concluir. E eu, assim, sou uma pessoa de muita fé. Eu tenho muita fé. Eu acho que a gente faz por merecer, né? E quando eu estou em dúvida, peço o Espírito Santo para me iluminar e as coisas têm acontecido. Mas é isso, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Claro. Não adianta, de repente, eu parar de estudar e pedir para Deus, por favor, me ajuda, me dê sucesso sem eu fazer um esforço, né? Verdade. Então, voltando aí à questão do curso, terminei, então, um MBA em gestão do agronegócio, lá pela UFV, né? Uma universidade super conceituada, uma das melhores do Brasil. E aí,
eu sempre tive um bom relacionamento aqui com o pessoal do Unipan, na época com a professora Adriana Tredesini, a gente falou, por que não fazer um curso, um MBA aqui do Unipan? A gente convida os professores de Viçosa para virem, né? E o certificado sai pelo Unipan, né? Pô, fantástico, Bora. uma parceria, o Que FV chique. Unipan. Uhum. E assim eu fiz essa ponte, né? Pelo fato de já ter concluído o curso lá, e fizemos. Depois disso, surgiu outra ideia. Poxa, por que não fazermos um curso de agronegócio? Foi o que surgiu a ideia do tecnólogo em agronegócio. Então me chamaram, me convidaram para ser professor. Virei o Unipanzinho. Aí depois disso, me convidaram para dar aula no curso de administração, na área de empreendedorismo. Aí depois disso, me convidaram para dar aula no curso de extensão rural da agronomia. Então foi a minha fase de professor no Unipan, com muito orgulho e muita satisfação. Bacana. Satisfação é nossa. Eu lembro, acho que eu gravei com você na época, Eu a acho gente que se sim. encontrava. Eu acho que sim. Muito bom. E agora vamos falar da ADESP, então? Opa, Estou vamos ansiosa para falar. Vamos lá. Inicialmente, só para situar o pessoal que está aqui nos assistindo, para quem não conhece a ADESP, qual que é o papel dela aqui em Patos de Minas? Você que está à frente, né, da agência. Eu ia falar isso agora, você já até falou, agência. Mas o que é? o que é a ADESP? O que é essa tal de ADESP faz? O que Ela ela já é? adiantou. Agência. Mas o que é agência? Eu já iria fazer. Vamos explicar primeiro o que que é é a a ADESP, né? Bora. Bom, para quem está nos assistindo, a ADESP, Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas. Show. Então, o próprio nome diz, ou seja, é uma agência que promove, que contribui, que conecta para trazer o desenvolvimento econômico e social de Patos de Minas. Como? Ela não é uma entidade governamental, ela não é uma entidade ligada à prefeitura ou qualquer órgão público. Porém, é uma entidade que tem, sim, uma ligação muito forte, porque não é possível você pensar em desenvolvimento econômico e social de uma cidade sem pensar no poder público, né? E a ADESP, então, ela é composta por várias entidades organizadas, né, que representam a sociedade civil, né? Então, por exemplo, nós temos dentro da ADESP, né, da nossa diretoria e inclusive como empresas mantenedoras, temos a Cipatos, CDL, Sindicomércio, Credipatos, Credicopa, Unicred, temos aí alguns sindicatos, né? Temos empresas privadas, ou seja, são entidades que entendem que essa agência ela é importante para fazer as conexões. Então, a gente tem vários projetos, inclusive é importantíssimo dizer aqui da parceria com o Sebrae, que é um parceiro de primeiríssima hora, né? Nos ajuda muito. Então, através dessas conexões, a gente tem desenvolvido projetos visando o desenvolvimento econômico e social de Patos, traduzindo, gerando emprego, renda, qualidade de vida, segurança. Então, esse é o papel da ADESP, tá? Ela executora? Muitas das vezes não, na maioria das vezes não. Por quê? É uma equipe pequena, somos voluntários, né? A diretoria toda voluntária, mas a gente faz as conexões. Então, por exemplo, empresas que querem vir para Patos de Minas, né? A gente faz as conexões junto com a prefeitura, vários projetos na área de gastronomia, na área de hotelaria. Nós temos um que está em andamento aí, que é a Rota do Café do Cerrado, né? Que a ADESP é parceira. Temos aí o Prepara Patos, né? De gastronomia, a ADESP é parceira. Então, assim, são vários projetos em que a ADESP está envolvida fazendo as conexões. O Patos 2030, né, que foi feito aí, é um projeto muito legal, foi apresentado para os candidatos a vereadores e prefeitos.
terminada, né, a eleição, agora, depois de algum tempo, a gente já está fazendo reuniões com o secretariado, com o prefeito, para a gente analisar. Vem cá, dentro do projeto 2030, o que está sendo executado? Olha, onde que a ADESP pode fazer, constituindo grupos técnicos, grupos temáticos, para ajudar? Então, assim, é um trabalho muito legal, sabe, que a gente tem como referência outros casos de sucesso. Por exemplo, em Maringá, eles têm lá o CODEM, não é uma agência, mas é um conselho, que tem um papel muito parecido. Que a prefeitura, na hora que precisa, de repente, desempenhar algum projeto mais complexo, chama o CODEM, vem cá, me ajuda aqui, me dá ideia. Então, ou seja, é uma agência de apoio ao poder público, né? Ela não não está acima, não está abaixo, eu diria que está do lado para dar o apoio necessário à prefeitura, à Câmara Municipal e ao empresariado como um todo. O que a gente busca é o desenvolvimento de Patos e a qualidade de vida para os patenses e paturebas. Bené, você tocou num ponto interessante, que é justamente essas conexões que a ADESP tem com todas essas entidades, essas pessoas que realmente fazem essas pontes para que realmente Patos possa se desenvolver. E isso vai muito de encontro também com a sua história, que é do ponto de partida de não se constrói nada sozinho, é preciso dessas conexões. Como que você hoje traz na bagagem a sua experiência e une na presidência da ADESP, junto com todas essas pessoas, para que a gente possa ter uma Patos de Minas ainda melhor, ainda mais desenvolvida? Bom, Matheus, você disse bem que eu trago isso comigo, que eu acredito ser uma característica pessoal. Eu sou uma pessoa expansiva, sou uma pessoa que gosta de ajudar, sou uma pessoa que gosta de empreender, né? Para mim, ficar parado fazendo a mesma coisa não serve, né? Tanto é que eu tenho assumido várias responsabilidades, né? Mas por isso, eu escolhi Patos de Minas, né, há 30 e tantos anos para morar, e é aqui que eu pretendo ficar até os últimos dias da minha vida. Então, por que não contribuir, né, com a comunidade? Então, eu trago para a ADESP essa minha experiência profissional, a minha experiência pessoal, as minhas relações, as minhas conexões, né? Então é isso, eu ajunto tudo isso, né? Então não é, o Bené pessoa é diferente do Bené ADESP, que é diferente do Bené professor, que é diferente do Bené empresário. Não, eu sou uma pessoa só e esse é o meu jeito de ser, você entendeu? Então acho que isso também tem um nome, chama coerência, né? Por quê? Não sou diferente em nenhuma das posições aonde eu estou e quando estou. Eu acho que isso é legal. Não dá para separar, né, o Bené presidente da ADESP, do Bené da Boi Parido, do Bené Unipanzinho. Eu adorei que ele vestiu a camisa de inclusive, Unipanzinho. você tá devendo uma camisa de Unipanzinho pro Bené. Meu Deus do céu. Você tá devendo. Afinal de contas, Você só tá cobra. Ela cobra Boi Parido, cobra livro. Você viu, né? Não gente. oferece nada. Mas é porque pra mim vai ser uma honra experimentar o produto, entendeu? Entendeu? Eu acho que é isso. Mas sim, vamos providenciar então. A gente vai falar pra Juliana. Cadê ela? Juliana? Alô, Juliana? Juliana. Juliana. Ela fugiu. Mas aqui, agora você falando da ADESP, Sim. eu tenho muito carinho pela marca Patos. Sim. Gente, vocês sabiam que Patos de Minas tem uma marca? Pelo amor de Deus, se você não sabe, você tá muito desinformado. Então coloca aí, Polly. Coloca a marca de Patos de Minas. Tchau. Patos sempre mais. Isso aí. E eu quero que você conta pra gente que projeto é esse e como que ele impacta no futuro de Patos de Minas. Sim, o projeto, né, da marca Patos, que inicialmente era chamado Place Branding, que a gente realmente agora brasileirou, que eu acho que é importante a gente falar a língua do povo, né, a língua que a gente fala mesmo, o nosso português. Então tem a marca Patos, é a marca que faz, na verdade foi exaustivamente estudada, né, para que refletisse uma ideia do que é o patense, né? Vale a pena falar aqui dos 3 pilares, né, desse estudo que foi feito, que vamos dizer, reflete o que o patense
sente dentro de si? Ele sente que o patense é hospitaleiro, que o patense tem orgulho da cidade dele, porque ela é inovadora também, e é uma cidade que tem liderança regional. Então, esses 3 pilares, eles ecoaram numa palavra que chama prosperidade. Então, Patos é uma cidade próspera. E isso é perceptível para quem vem de fora ou para quem está aqui dentro, né? Então, tudo isso aí engloba a marca Patos. Então, realmente são poucas cidades que têm uma marca, né? A gente tem um totem? Um totem, né? Lá na Avenida Getúlio Vargas. Sim. Vale a pena, quem não conhece, vai lá, tira uma foto. Tá perto da igreja. Então, é legal isso. Então, esse foi um estudo, inclusive, patrocinado pelo Sebrae, né? Então, é um dos projetos da ADESP, da marca Território, da marca Patos de Minas. Tá? Por falar em marca, em conexão, que tem tudo a ver aqui com Conexão Podcast, como que a população, quem está nos assistindo nesse momento, pode agregar, pode estar junto da ADESP, Bené? Boa pergunta. Depois que a gente evoluiu nesse projeto Patos 2030, né, com os projetos, agora já tivemos algumas câmaras técnicas para chegarmos a uma conclusão não, diria, chegarmos a alguns projetos prioritários e agora já apresentamos para a prefeitura o que a gente vai fazer. O que for a cargo da prefeitura, mais ligado à essência do poder público, vai ficar com ela. Mas tem alguns projetos que podem e devem ser conduzidos pela comunidade. E, nesse caso, formaremos câmaras técnicas. Então, por exemplo, um cidadão que tem interesse na área ambiental, por exemplo, pode procurar a ADESP e falar, olha, se tiver um grupo técnico na área ambiental, quero participar. Na área de educação, na área de mobilidade, na área de segurança, né? Então, são vários os temas onde a gente trabalha e precisaremos, sim, como eu disse, os nossos braços são curtos, porque somos poucas pessoas, né, dentro da ADESP. Então, a gente precisa, sim. E quanto mais participação, né, da comunidade, mais legitimidade a ADESP terá. Porque, como eu disse, ela não é da prefeitura, não é do SIM de nada. Ela é uma entidade que congrega a sociedade civil organizada. Que bacana. Legal. E só voltando aqui sobre a marca Patos, você falou que ela reflete o que nós patenses mesmo, né, achamos sobre Patos. Sim. Mas na prática, além de ter uma marca, né, e a gente tem produtos com a marca e tudo mais, como que a gente pode ver isso melhorando o nosso futuro, agregando valor para nós patenses? Tá. A ideia da marca é a gente utilizá-la nos produtos, tá? Criar um selo, né? Um selo em que eu tenho um produto feito aqui em Patos. Uhum. Vamos colocar lá a marca Patos de Minas. Isso aumenta o nosso orgulho, o nosso pertencimento, tá? Mas é importante que não basta termos uma marca, mas se a gente não cuidar do todo. E aí volta no que eu disse anteriormente. A gente precisa de cuidar, né, de todas as áreas, da educação, do meio ambiente, da mobilidade, do transporte, né? Ou seja, não basta termos uma marca, mas nós temos que cuidar do entorno da marca, que é o entorno da cidade, é a cidade em si. Né? E vem a ADESP fazendo todo esse trabalho em conjunto. Isso é maravilhoso. Demais, né? Que bom que nós ganho temos. Pra gente. E a ADESP, é isso que você falou, isso é muito importante. A comunidade entender, o empresariado compreender que a ADESP é uma entidade de apoio, de suporte, de conexão, entendeu? A prefeitura tem as secretarias dela, ok, mas às vezes ela está concentrada, focada no dia a dia, né? Tem que fazer, tem que... Agora, a ADESP, ela está pensando o quê? Em projetos, pensando em estratégias, pensando no futuro, né? Porque muitas das vezes, não estou falando aqui da Prefeitura de Patos, mas normalmente é o seguinte, olha,
nós temos mais 4 anos de mandato. Então vamos, né, trabalhar esses 4 anos. A Desp, ela não está pensando em 4 anos do mandato do prefeito A ou B, mais 4. Não, ela está pensando na cidade, ela está pensando na população, independente de quem seja o prefeito. Então, muito importante isso. É uma entidade totalmente apartidária, né, que o partido dela é o povo de Patos, é o patureba, é o patense, são os nossos vizinhos, né, que circulam por aqui. E eu gosto de enfatizar isso também, sabe, gente? Que não dá para pensar em Patos de Minas só na fronteira. Nós temos que pensar em Patos de Minas como um polo regional de grande importância para quem está em volta. Assim como Patos de Minas também depende do entorno. Então, existe uma mútua ajuda, né? Que Patos de Minas, a economia de Patos de Minas, muito movimentada por produtores que plantam em Presidente Olegário, que compram as máquinas aqui, e vice-versa. Então, assim, sabe, a produção que vem de fora e o pessoal que vem aqui para comprar nos supermercados, não é assim? Que vem estudar no Unipan, que vem na Santa Casa. É uma troca. Então, a gente tem que diminuir as fronteiras, né? E realmente entender que Patos de Minas é um polo regional que precisa das cidades circunvizinhas, né? Num raio aí significativo, assim como as cidades circunvizinhas precisam de Patos. E o mais bacana dessa nossa conversa aqui com o Bené, Larissa, eu tô achando que essa questão do networking que você está trazendo pra gente, fazendo a gente refletir, e também essa importância da gente entender que não se constrói nada, que não se faz nada sozinho, e que a gente precisa do outro, independentemente de onde a gente esteja, de que posição que a gente ocupe, a gente sempre vai precisar do outro. Como ele disse, a prefeitura, citando um exemplo, tem a sua secretaria, mas que pensa, talvez, no amanhã. Enquanto isso, nas nós temos prioridades ali, né? Sim, são muitas prioridades. Cada um tem uma prioridade. Se a gente for colocar todas as prioridades, a gente tem um outro setor que cuida justamente disso. E que bom, né, que a gente tem essa reflexão da gente entender justamente esse ponto, que a gente precisa do outro, que o outro precisa da gente, e que assim a gente consegue construir pilares para que a gente possa ter essa longevidade. Falei certo? Longevidade. Esse negócio aí. Longevidade. A longo prazo, esses projetos a longo prazo e de uma forma eficaz. Isso. Eu queria só complementar isso em relação à Desp, que eu tenho viajado muito pela Desp, inclusive viagens com os prefeitos da região, e tem sido uma experiência muito incrível, visto assim, uma geração nova, prefeitos conscientes, prefeitos que querem fazer as coisas acontecer, sabe? Sem o velho ranço da política, né? E aí, pensando nisso, nós estamos criando na Desp, dentro da Desp, um núcleo de assessoria e projetos, exatamente para poder contribuir, não só com prefeituras, mas principalmente prefeituras, porque existe muito dinheiro circulando no sentido de do Estado, de secretarias, ou então convênios no nível federal, mas às vezes não tem projetos, você entendeu? Então, a ideia é, dentro da Desp, termos um núcleo de assessoria e projetos para, então, desenvolver projetos para as várias prefeituras, câmaras, para captar recursos, para captar recursos, né? Na área social, na área cultural, na área ambiental e assim por diante, tá? Então, é uma ideia muito legal que eu tenho certeza que vai contribuir muito com o que você falou aí, essa questão da conexão, né? Para melhorar aí a qualidade de vida da região. Sensacional. Já não estamos falando mais de Patos, estamos falando da região. Né? E você pensa que parou por aí? Não parou, porque a gente tá falando de Desp e Marca Patos, tem mais, né, Matheus? Tem. Porque ele assumiu recentemente o cargo de inspetor-chefe do CREA. Isso. E aí eu quero saber, então, agora a gente tá falando de Desp, acabou. CREA, o que é o CREA? Como ele funciona? O que você faz no seu cargo? E como que nós podemos contribuir com tudo isso? Boa. O CREA é o Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências.
é uma entidade ligada ao CONFEA, que é uma entidade federal, né? Então temos o CREA, que ele congrega os engenheiros, né? Vou concentrar aqui em engenheiros e agrônomos. São profissões super importantes na vida nossa, né? Imaginar nossa vida sem os agrônomos, né? Na produção de alimentos. Não dá. Dos engenheiros aí em construções, em estradas, etc. Então, aí eu tenho uma posição de fazer com que os profissionais sejam valorizados, de valorizar a profissão, tá? E também a gente conseguir melhorar o nível desses profissionais. E aí o Unipan entra de cabeça nisso. Por quê? Você imagina quantos engenheiros e agrônomos saem aqui do Unipan, também saem da UFO, saem de outras entidades aí, de outras instituições. O papel do CREA e eu, como inspetor, quero fazer essa aproximação, né? Dos profissionais com o CREA, da comunidade com o CREA, de maneira que a gente tenha profissionais cada vez mais capacitados e valorizados. Porque se a gente tem, né, bons profissionais, a gente vai ter também, de novo, a sociedade mais bem atendida, né? Esse então é o papel do CREA, né, enquanto um conselho específico das duas profissões. Eu tô adorando isso porque acaba que conversando com você, isso é contagiante, né? Você vai inspirando a gente a se desenvolver, porque você tem essa sede pelo desenvolvimento, pelo crescimento, e isso na vida pessoal, né? É bom de ficar perto. Você não quer? Vamos ser amigos? Vamos criar um grupo, nós três. Aí você vai dando pílulas. Mandando pílulas. Olha, hoje eu vou fazer tal coisa, o prefeito, pra gente ir se inspirando. Ele foi falando sobre a questão que o cidadão ele pode se envolver, tem interesse pela educação, tem interesse para aquela área. Eu já tô acontecendo, Bené, eu tenho interesse nessa área, naquela outra área. Coisa boa. Mas isso é muito bom. E por falar em área, não tem ninguém melhor do que o Bené para transitar nos mais diversos assuntos, nas mais diversas áreas e nas mais diversas emissoras também. Tem uma lista? O Bené, ele tá no rádio, ele tá na TV, ele tá na internet, tá no YouTube, tá no Conexão Unipan. Tá em tudo. Recentemente você esteve na CNN, também no jornal O Tempo, e está diariamente na Jovem Pan, com a sua coluna lá sobre o Agro em Foco. Bené, como que é para você tudo isso? Voltando lá um pouquinho na nossa conversa a respeito do seu irmão, que era jornalista, tudo isso. Para você falou assim, eu penso em me tornar jornalista, mas você também já é jornalista na essência de preocupar, né, de estar presente nesses mais diversos veículos. Fonte, é uma referência pra gente, né? Sim. Acaba sendo fonte para várias emissoras e quando a gente pensa no assunto, acaba procurando o Bené. Então, como que é isso pra você? Ter saído lá, né, de trás, que você pensa, nossa, tem que estudar, tem que crescer, tem que me desenvolver. E agora várias pessoas te procuram pra você ser fonte, pra você auxiliar a gente a entender assuntos que são complexos, às vezes, pra grande parte da população, né, Matheus? E quando a gente fala do jornalismo, as fontes têm os mais diversos nomes. A fonte primária, secundária. Isso. E aí a gente tem a fonte oficial, que no caso é o Bené. Professora mestre Larissa Caixeta. O que é uma fonte oficial? O Bené. Que tem propriedade. Isso, pra falar sobre o assunto. Tirando os exageros de vocês. Não! Verdade. Não, mas a gente tá. Só o que você tá doando, eu tô retornando. É só isso. Com certeza. Como é pra mim, é o seguinte, como eu disse pra vocês, foi um preparo, tem sido, na verdade, porque eu não pretendo parar, né? Tem sido um preparo, uma preparação gradual, né? E que, sinceramente, eu nunca pensei, eu quero um dia ter um programa numa rádio tão difundida quanto a Jovem Pan. Não tinha esse projeto. Eu sabia, e não vou negar para vocês, que um dia eu seria bem-sucedido, entendeu? Bem-sucedido, eu não estou falando de dinheiro. Eu tinha uma consciência, não vou falar certeza, que pode parecer arrogância, né? Mas uma consciência que um dia eu me sentiria realizado. E colher os frutos, né? De tudo isso. Do esforço dele, né? Então é o seguinte, me sinto realizado, né? Me sinto realizado.
Eu vou contar um caso para vocês, assim, que retrata bem um pouco do que eu passei. Eu morei lá em Lavras, né, na faculdade, eu morei 4 anos em alojamento. 4 anos. Aí você fala, pô, mas você não poderia morar em República? Até talvez, meus irmãos tinham condição de me ajudar. Mas não, eles fizeram questão de dizer, olha, a sua condição é essa, entendeu? 4 anos comendo em restaurante universitário, em bandejão, tá? O dinheiro contado, né? E andei muito de carona, pedi carona à beira da rodovia, assim, e tal, que naquela época era possível, né? Não tinha tanta segurança, as pessoas davam carona. Eu, quando passo ali em Rio Paranaíba e eu vejo que é universitário, eu paro para tentar dar uma retribuída. Mas eu falava, não, um dia ainda vou dar carona, um dia ainda vou... Sabe, eu tinha essa consciência. E foi isso que fez com que eu, sozinho, ia lá em Viçosa para concluir, né? Que eu estudava à noite para fazer os cursos. Até hoje, por exemplo, falando aqui para vocês do Agro em Foco, amanhã eu vou lá gravar, certo? Às vezes eu durmo meia-noite, 1h, porque eu não tive tempo de escrever, né? Que eu escrevo, e aí fico até meia-noite, falo assim, pô, mas que isso, uma altura dessa? Não, é um compromisso que eu tenho, entendeu? Então, isso as pessoas não veem, entendeu? Não entendem que para que eu vá lá e fale coisas atualizadas, né? Todo dia, aquele 1 minuto e meio, 2 minutos, eu tenho que me preparar. E é isso. Então, é uma eterna construção. Então, assim, não é que, cheguei onde... Não, eu me sinto realizado, graças a Deus, né? Profissionalmente, sou reconhecido, vocês aqui me encheram minha bola, ou seja, financeiramente tenho uma vida confortável, né? Pronto, sim, mas é uma construção, né? Hoje eu tenho 2 filhos já adultos que eles viram um pai trabalhando, um pai batalhando e graças a Deus estão tocando a vida deles, né? E quando eu falei com vocês, né, que meu pai falava com meus irmãos que não falou para mim, que eu era menino, mas ninguém nunca me falou. Você tem que estudar. Senão, não falaram. Por quê? Estava implícito. Entendeu? Estava implícito. As palavras puxam, os exemplos arrastam. Com certeza. Muitos exemplos em casa. Não, né? e fazendo um gancho que o Bené falou sobre o Agro em Foco, que ele grava na Jovem Pan Patos, todos os dias essa preocupação de levar um conteúdo fácil que a pessoa possa entender, bem como, não só na Jovem Pan, mas as emissoras que te convidam, você gentilmente participa, né, e nos enche de orgulho de estar participando, levando todo o seu conhecimento, e o Bené é uma pessoa extremamente profissional. O Bené, assim, extremamente pontual, e quando ele disse a questão dele ficar até mais tarde escrevendo, você pode esperar no outro dia, que naquele hora que ele marcou de estar lá para gravar, ele vai chegar para gravar. E assim, uma pessoa extremamente solidária, educada, que te joga. Que ele falou que a gente tá jogando ele pra cima, que nada. Ele que joga a gente. Vocês que não fazem ideia. O Bené que joga as pessoas pra cima mesmo, pra que possa acontecer. Inclusive, Jornal da Manhã, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, comigo, Matheus Borges e Larissa Cacheta também. A gente vai aproveitar. Não vamos puxar, não. Não puxar, não, porque a gente tem direito. A gente tem direito de fazer merchan desse Conexão Podcast. Gente, a diretora, não sei se vocês estão ouvindo, mas ela tá gritando aqui. Ela tá até sem voz. Ela tem nem voz pra gritar. Que a gente tem que pagar esse merchan. E aí, eu não vou pagar. E aí, se você ficou curioso pra ver sobre o Agro em Foco, você pode assistir, ouvir também todos os dias, a partir das 7h30 da manhã, no Jornal da Manhã Patos. Ê, Shaolin, você não me dá uma... Repita. Ai, meu Deus, a gente vai ser... Shaolin, você não me dá... Shaolin. Paulo, faz um corte aqui que a gente vai mandar pro Shaolin. Esse Obrigada. é pro Shaolin. Beijo, Shaolin. Beijo, Jovem Pan. Então vamos lá. Seguindo aqui no nosso outro emprego.
Meu Deus. E aí? São muitas conexões. Conexões. Você que ensinou pra gente, é culpa do Bené. Ele tá ensinando. Conexões, o tempo inteiro. Ó, a gente já falou aqui de muitos assuntos, mas agora, você também, engenheiro agrônomo, né? Sim. É muito ligado ao empreendedorismo e tudo mais, mas a gente tá falando aqui da sua coluna voltada pro agro, e a gente tá vendo aí um cenário, né? Claro que você tá todos os dias falando a respeito disso. E hoje, qual que é o conselho que você dá para o produtor rural, para os alunos que também estão se formando na área, desses desafios que eles têm pela frente, né? A gente vê aí um cenário conturbado, às vezes com alguns conflitos, né? Sim. Que a gente até noticia aí todos os dias. Qual que é o conselho que você dá e o panorama aí que você vê das tendências voltadas para o agro, por favor? Conselho é para quem? Depende. Porque o conselho não é único. Depende. Não, Vamos lá. Pegando esse gancho, quando você diz, o Bené, que o conselho não é único, Não. como que a gente pode interpretar isso? Ou é a pessoa que recebe que interpreta? Não. A questão é que se é o vivemos... aluno, se é quem Não, tá se vivendo. for, vamos supor, é o estudante, tá? É o estudante. O estudante que está aí no agro, que está estudando, né, algum curso ligado ao agro, eu diria, cara, vai fundo porque esse aí é o negócio do Brasil. Para vocês terem uma ideia, quando eu fazia agronomia, se dizia, agronomia será a profissão do futuro. E hoje eu digo que é do presente. É verdade, Sim, é do verdade. presente, entendeu? E não só agronomia, né? As engenharias, a parte de zootecnia, veterinária. Então é o seguinte, a questão é, o agro hoje é uma realidade e o Brasil é uma potência agroalimentar mundial. E será cada vez mais. Pronto, isso aí não tem... Mas por quê? Porque o Brasil tem terra, muito espaço ainda para crescer, tem solo, tem clima, tem um povo trabalhador, né? Então só isso aí já... Temos uma agricultura sustentável, apesar de tão combatida e criminalizada, ela é sustentável. Então, para o aluno, para o estudante, vá em frente, estude, né? Não fica só na superficialidade da internet, do Google e da inteligência artificial, porque vai precisar de alguma profundidade, tá? Para o empresário, aí tem uma resposta para ensinar para vocês quando... Opa, vou anotar. Do agrônomo. Não, essa é assim. Essa é piadinha de agronomia. Que o cara vai, olha, não sei o que, ele faz uma pergunta, a resposta do agrônomo. Vocês não conhecem a resposta do agrônomo? Não, qual é? Depende. 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 Sabe, eu tava na Sematec e aí eles falaram sobre isso. Depende. Tudo na agronomia depende. Por quê? Porque ela não é uma ciência exata, mas tem muita matemática. Ela tem a biologia, né? Ela tem a física, todas as ciências estão ali, todas as ciências. Tipo, né? depende do sol, do vento, Mas de quem isso passar mesmo. por aqui, de como que você colocou esse produto. Exatamente. Né? É isso aí. Bacana. Depende. Então, aí falando sobre o empresário. Por exemplo, a área de bioinsumos. O que é o bioinsumos? São os insumos, tipo um fungicida, um inseticida, um fertilizante, etc., que não tem a parte química. A química, ela tem bactérias, tem fungos, você entendeu? Ou seja, é biológico. Uhum. É uma área que vai crescer absurdamente. O Brasil já é líder e ainda vai crescer muito, né? Então, é uma área em que o aluno que quiser seguir nisso vai, o empresário que quiser fazer uso vai crescer, o empresário que tiver dinheiro para investir vai se dar bem, mas estamos vivendo um momento muito complexo da nossa economia, muito complexo, em que juros altíssimos, o agro sacrificado, porque desde que aconteceu a pandemia, o agro brasileiro ele tomou um rumo de uma vertente muito rápida, porque quando a agricultura parou em muitos lugares e tudo mais, o Brasil, pela sua dimensão, ele foi um fornecedor de alimentos, ele conseguiu atender. E aí veio
20, 21, 22, ele embalou. O produtor investiu em máquina, investiu em equipamento, investiu em muita coisa. Na hora que mudou o governo, tá? A questão com o agro, desde a campanha, né, do atual presidente, ele já dizia que o agro é fascista, etc. e tal. Não estou aqui fazendo nenhuma ponderação política partidária, mas é uma realidade que o estímulo para o agro diminuiu. E, para piorar, tivemos problemas de seca, várias ocorrências climáticas, né? O preço dos insumos subiu, e aí a rentabilidade do produtor caiu, e aí já estava endividado para trás, como eu disse. Então, hoje a gente vive um momento bastante crítico, tá? Para o empresário do agro, para o produtor. Ele está bastante endividado. Vocês devem estar acompanhando, vocês como jornalistas conectados. Sim. Sim. As recuperações judiciais, né, as RJs, que é um claro sinal de crise financeira das empresas. E isso no agro tem sido muito grande, tem sido crescente esse número. Então é o seguinte, o momento hoje do agronegócio é um momento bastante complexo. Por quê? O nível de endividamento alto, os preços das commodities, exceto um café, mas de uma forma geral, estão baixos e os custos altos. Você falou aí vou falar recente, problema de Irã com Israel, né? O preço dos fertilizantes já foi para as alturas, a questão de logística, porque tem que passar no canal de Hormuz lá. Então, assim, a globalização, ao mesmo tempo que pode nos trazer benefícios, vantagens para alcançar outros mercados, e isso a gente tem que admitir que nos últimos anos, falando em agro, a gente conseguiu ampliar bastante nosso mercado de carnes, por exemplo. Mas, por outro lado, a globalização, eu digo o seguinte, que os efeitos são muito mais imediatos e também imprevisíveis, né? Tá tudo muito bem, de repente o chinês lá xinga o Trump, trava tudo, né? Então é isso, uma guerra lá com Israel e Irã fez subir o preço do petróleo, o fertilizante subiu, a logística travou. Então, assim, a questão de globalização nos traz muitas imprevisibilidades, muitas mesmo. É todo um cenário que a gente tem acompanhado com preocupação. Sem dúvida. Né, Bené, de tudo que pode acontecer. Mas uma coisa que a gente não fica preocupado é sempre com a sua presença, são com as suas explicações, e muito gratos por você ter topado vir participar aqui do nosso Conexão. Temos 3 perguntas ou não temos? Direção, diga no meu ponto eletrônico. 3 perguntas. Não, vamos lá para as 3 perguntas. Aqui no meu ponto. Ela falou que sim. Está confirmado. As 3 perguntas estão confirmadas. Me dá a cola das respostas. Eu te sopro. Depende. Vamos lá. Vai. Você. Uma história, você vai escolher uma, você tem muita experiência, inusitada, que já te ocorreu durante toda essa carreira, toda essa história de vida, Bené. Pode ser uma história marcante, emocionante. Se tiver lágrimas, a gente aceita que a audiência sobe. É verdade. Mas se for engraçada, também pode, não tem problema não, a gente ri. Aqui hoje você compartilha várias histórias. Puxa vida. Pode ser na época de estudante, na época de professor, ou sei lá, quando você foi dar uma entrevista, aconteceu algum pepino ao vivo, não sei. Você tem muita história pra contar. Eu vou... Uma coisa que aconteceu na entrevista da CNN, agora, semana passada. Sim. Eu estava em Belo Horizonte e a jornalista, que é de São Paulo, ela de vez em quando me liga, Bené, você pode dar uma entrevista pela Araújo Fontes, né, no escritório que eu sou associado da MBH. E eu já estava com um tanto de coisa marcado, e um almoço marcado, aí liguei para meu amigo que ia almoçar comigo, ele foi ao meu encontro, tudo muito rápido. E aí, quando vai ver, esqueci o cabo do meu celular, do meu notebook
aqui em Patos. E eu na casa do meu irmão. Nossa. Fui tentar organizar nada e assim, quando o tempo tá marcado, parece que anda mais rápido, né? Sim. E eu pedi ajuda do meu irmão, ele foi, mexemos lá, não sei o quê, não deu. Fui colocar o celular no jeito lá, ajeitei, o cara, vai entrar dentro de 5 minutos, mas o técnico de som vai te chamar aí para ver. E o cara, você não tem como mudar, não? Que tá vendo nada. Cadê o foninho? Não tem. Eu sei que, assim, é uma coisa que quem vê a entrevista nem imagina o perrengue que eu passei bastidor. por 2 minutos atrás, né? Ele aqui, E aí... Boa tarde, Bené. O Bené... Tá. E aí coloquei na Pleníssimo. janela lá assim, abri... Um frio danado, tudo. Ou seja, dei entrevista, correu tudo bem, mas para chegar naquele ponto ali, putz, foi assim, eu falei, quase que eu liguei para a jornalista Érica, cancela aí. Que... Bom, mas não. Então, Dá coisas certo. simples assim, né, que para quem tá assistindo lá nem imagina, mas quase que tivemos que abortar. Realmente A é gente muito... sabe dos bastidores. Foi ao vivo, né? O risco ainda é maior. Não, sim, é ao vivo. Dá um vento, venta do celular, Não. o celular cai da janela. E interessante dizer o seguinte, que estava assistindo e ao vivo estava passando a audiência do ministro Haddad lá na Câmara dos Deputados, batendo boca com a turma. Então, um dia estavam com a audiência lá em cima e aí o cara falando, vai voltar o próximo bloco, mostrar mais um pouquinho o ministro, que já tá dando audiência. Assim que terminar, você entra. Aguenta aí, E Bené. eu tentando organizar. Você briga mais um pouco aí, Eu ia pelo amor de falar, o Deus. Haddad, xinga mais um pouco aí. Me dá tempo. Continua porque não dá. Ô, Nicolas, xinga o Haddad aí. Rende o bloco, galera. O Bené tava quase com um ponto. Galera, segura aí. Segura aí que não vai dar, não. Não, e o cara, por favor, coloca o foninho. Não, meu amigo, não tem foninho, não. Ainda falei com ele, tô aqui no hotel. Falei lá no hotel, né? É raiz aqui, Não, é raiz, não vai ter mais nada. Bené, já que você falou que você tava lá em BH, você é uma pessoa que viaja muito. Pouquinho. O que não pode faltar na sua mala? Fone de ouvido, cabo Agora notebook. sim, Anotado, check. cabo, né? Um cabo. Pensa que a hora que você tá montando a sua mala, você fala assim, isso aqui eu não posso deixar faltar. O item da sorte, superstição, talvez. O que não pode faltar, Bené? Cara, vou contar um segredo pra vocês. Opa. Olha. Gostamos de É exclusivo? segredo. Então, peraí. Oriana, prepara, aqui com a gente. Vamos comigo, 3, 2, 1. Exclusivo! Vai, Bené. A minha esposa, Ellen, é personal organizer. Ela é organizadora de espaços e tudo mais. E ela adora arrumar mala. E eu sempre arrumei minha mala. Mas depois, né, que a gente tá casado, ela falou assim, não, deixa que eu arrumo a sua mala. Gente, que lucrativo. Que sonho. Não é? Maravilhoso. Ela que arruma a minha mala e ela fala, quantos dias vai ficar? Que tipo de evento? Tal. Aí, na hora de fechar, o que você colocou? Isso. Tá tudo bonitinho. Então, assim, eu não tenho nenhuma preocupação no sentido de o que eu tenho que levar, tal, porque ela já coloca tudo. Tem a necessaire pronta para viagem, né? Então é isso. Agora, cabo de notebook e foninho de ouvido, esse aí vai na minha mochila. Era a minha responsabilidade. A única coisa que ficou pra você, Tá Bené, vendo? A partir de agora vai na mala, pra não ter perigo. coloca no checklist dela. Olha, não me deixa esquecer, não. Gostei. Como é que chama sua esposa? Ellen. Ellen. Beijo pra você, Ellen. É. Nós todos precisamos dos seus serviços. É verdade. Nossa, Olha, ela verdade. é excelente profissional. É impressionante. Precisamos. Nossa, preciso mesmo, urgente. É. Daqui a gente vai trocar contato aqui. Mais uma Com conexão, certeza. mais uma conexão. Isso. Agora, um sonho que você tem que você ainda não realizou. Você já realizou vários, né? Eu quero conhecer os 5 continentes. Eu ainda não os conheço. Eu conheço alguns, conheço bastante países, mas ainda pretendo conhecer os 5 continentes, né? Que legal, também quero. Posso ir com você, Bené? Podemos. Vambora! Ela Vamos arruma fazer nossa, Ela conexões. arruma nossa mala também. Arruma também. Ela vai passar muita Vamos raiva todo comigo. Mas Vamos todo mundo junto. Arruma também, arruma também. gostei. É um ótimo sonho. É, eu também. Poder se colocar. Eu acho que eu vou trocar o meu por... Eu quero conhecer vários lugares. Não, agora os 5 continentes. É. Vou mudar de sonho.
Assim, a Larissa tem que ter onde tem mato, esse tipo de coisa. Não, Larissa... não precisa só ter todo mato, lugar não. tem mato, todo lugar É. tem mar, todo Não, lugar. mas a Larissa... Depois eu vou te contar, Bené. A Larissa é meio Larissa diferente. gosta. A Larissa é meio diferente. A Larissa, ela gosta... Né, Eu assim, gosto que é um contato com a natureza. Você não gosta de contato com a natureza? Adoro. Apreciar, ficar Adoro. olhando o pôr do sol, o sol nascendo. Adoro. Mas talvez a Larissa suma. Assim. Você não gosta de sumir às vezes? Tipo assim, ó, eu sei que você não pode sumir muito, que você é um cara muito ocupado. Não pode, não, pelo mas- amor de Jesus, a gente precisa dele lá. Não. Não, hoje não tem. Não, mas ali, de tipo, sei lá, vou tirar essa manhã off aqui e hoje eu vou contemplar a natureza e vou fazer coisinhas. Não? Sim, isso é bom. É bom. Bom. Tem muito tempo que eu não faço isso, tá? Bené, eu vou te convidar, você e sua esposa. O Eu Matheus vou junto. nunca aceitou. Porque ele disse que não aguenta, que ele falou que 1 hora fica doido. É verdade. Que tem que ter cidade e internet. E esse exercício é fundamental para a vida da gente. O exercício do nadismo. E Não por- fazer nada. Porque a gente fica tão pressionado, conectado, muitas das vezes, né? Durante muito tempo, e a hora que a gente para, a gente fica com aquela sensação. Preciso saber o que está acontecendo. Preciso saber o Não. que eu vou fazer. Preciso saber. E aí? O que eu faço agora? Sabe o que acontece? Acontece que, tipo assim, ó, 30 minutos parece que é um dia. Quando você não pega no celular e para pra contemplar alguma coisa. Juro pra você, parece que passou um tempão e que eu descansei horrores. Parece que eu dormi uma noite. É isso É aí. sério mesmo. É sério, faz muita diferença. E fora a questão de estar em contato com a natureza, de pé no chão, pé na terra, de pôr a mão numa árvore, né? Essa questão da gente ter a sensibilidade para parar um pouco, para estar consigo mesmo, isso é fundamental. Isso nos recarrega, nos dá energia, é importante. E o que é fundamental também é você que está chegando agora voltar à nossa conexão e poder ver, rever, nos ouvir no YouTube, no Spotify, enfim, onde que a gente estiver chegando agora, onde quer que você esteja assistindo a nossa conexão com o Bené Romano aqui no nosso Conexão Podcast. Bené, infelizmente eu tô falando aqui no ponto também, Acabou. que o nosso tempo Puxa acabou, mas a gente queria mais. Mas foi assim, uma das conexões eu sempre confundo. Quantas temporadas nós A estamos? gente tá na quinta, não é, Pauli? Sexta? Sexta. Sexta. É porque a gente já ficou perdido. É uma das melhores conexões que a gente já fez hoje, ao longo da nossa temporada, justamente por essa provocação da gente refletir sempre. Bené, obrigado demais por ter topado esse nosso convite. Parabéns pelo seu trabalho. Que Deus te abençoe ainda mais. Que você continue sendo esse sucesso. Se me permite chamá-lo assim, esse cara bacana e inspirador para todos nós. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Larissa. Obrigado, Matheus. E é isso. Eu sinto que, para mim, é o que faz sentido. Fazer conexões, fazer o bem, não é? E poder andar na rua de cabeça erguida, sabendo que a gente está fazendo um pouco para melhorar esse mundo. Com certeza. Não Até é? a próxima. Maravilhoso. Até a próxima, Bené. Até. Até a próxima. Até a próxima mesmo. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Daqui a pouco. Mas fez todo sentido pra gente também. Muito obrigada mesmo. A gente adorou. Espero que você Demais. também tenha gostado. E, ó, a gente espera mais vezes depois pra gente falar de outras coisas. Aí a gente vai ter livrinho, vai ter cachaça, vai ter tudo, tá? Opa! Vai dar Boa. tudo Vai ter certo. a blusa do Vai Nipanzinho. ter- Vai Vai Prepare. estar todo mundo vestido de unipanzinho. Vai ser Vai um ser rolê. show. A gente já prepara as próximas viagens pros continentes. E é isso. Boa. E o que é show também é a sua super produção, Larissa Caixeta. Sim, gente, Nayara Tavares e Patrícia fizeram aqui o talento, ó. Cabelo, make, entendeu? Eu gostei. Fez um milagre em mim. E o meu Eu look gostei. que tá... Peraí. Eu gostei que você pegou aquele chapéu que tava lá na Fenamilho e colocou aqui Qual foi? na sua blusa. Ó, vou deixar. Eu gostei. Viram, gente? Tá aqui, ó. Olha aqui. Eu tô toda a caráter hoje. Eu vim bem agro. Eu achei chique. Não dá pra vocês verem, mas eu tô de bota também. Vocês querem ver tudo? Vai lá no Instagram dela, Larissa Caixeta Oficial. Isso aí, vai lá, me segue, que a gente compartilha tudo, né, Matheus? Todos os bastidores. E segue Matheus também. Vai lá, Dá essa arroba- moralzinha lá, o Matheus Borges. Ou Matheus Borges com TH, viu, Vamos gente? siga lá. Larissa, posso fazer? Eu sei que a gente tem que ir embora, mas eu queria fazer um chamado, um alerta aqui. É que o Hemocentro de Patos de Minas, ele tá precisando urgentemente de doação de sangue. Então, se você é um doador, assim como eu, se você ainda quer se tornar um doador, vá até o Hemocentro e doe sangue. Assim você vai estar salvando milhares de vidas. Vai estar colaborando com o estoque de sangue que precisa muito da sua colaboração. Inclusive, hoje eu vim, não sei se dá pra ver direito, mas depois eu vou colocar no Instagram, essa camisa aqui da solidariedade, que você possa doar sangue. Então, ajude, vá ao Hemocentro de Patos de Minas, vá ao Hemocentro mais próximo da sua cidade e colabore. Uma bolsa de sangue pode salvar
muitas vidas. Faça a sua parte. Bom, gente, por hoje é só. Até a nossa próxima conexão. Beijo pra vocês. Estaremos esperando vocês empolgadíssimos. Só antes de ir, um beijo também pra Múltipla, que está me vestindo. Obrigada pela sua companhia. Ó, já pode maratonar em nossos episódios em Spotify e YouTube. No nosso Instagram, @UnipanOficial. Já segue a gente pra ficar Quem tá por nervoso, dentro tá baixando de o tudo. microfone. Gostei, gostei. Daqui, ó. Daqui. Um beijo pra vocês. Câmbio, desligo.